Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe nosso grupo de louvor. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Salmos. Salmo 23. Quem conhece o Salmo 23? Aleluia. Glória a Deus. Salmo 23. Aleluia. Um dos salmos mais conhecidos, né? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Glória a Deus. Sabe que a gente... só um parênteses antes. Não esqueçam de orar por Israel, né, esse conflito que a gente tem intensificado. Ontem os Estados Unidos atacou algumas bases nucleares lá do Irã, e o nosso papel é orar, né? Orar, entregar nas mãos do Senhor. Amém? Sabe que, justamente falando nesse ponto, e que a gente vê, né, o mundo como está hoje, no nosso dia a dia, a impressão que a gente tem é que as pessoas têm Deus como alguém muito distante, muito longe. E hoje é comum você ouvir de as pessoas falarem que não acreditam em Deus. Antigamente era raro, né, se ouvir alguém falar que não acreditava em Deus. Mas hoje não. Hoje se tornou algo até comum, né, a pessoa falar que não acredita em Deus. Circulou um vídeo no Instagram um tempo atrás, onde um rapaz abordava algumas pessoas e perguntava: 5 minutos com Jesus ou 1 milhão na conta bancária? Eu creio que todas as pessoas ali, né, que ele mostrou no vídeo, só uma falou Jesus. Mas eu creio que num total, talvez 20%, 10% falou Jesus, mas a maioria escolheu 1 milhão na conta. Isso é uma realidade hoje que a gente vive. Porque justamente o que a gente pensa, que as pessoas vê Deus como algo muito distante. Antigamente se tinha o conceito de um Deus ruim, Deus que punia, né? Então hoje as pessoas veem Deus assim como algo muito distante. E você sabe que mesmo nós que estamos na casa de Deus, nós temos que tomar cuidado para que a gente não coloque o nosso Deus numa distância muito longa, muito longe. Ou entender que Deus, ele opera em algumas situações, em outras não. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Porque dependendo do ambiente que a gente vive, né, a gente corre o risco de achar que o nosso Deus, ele não age em todos os momentos, não age em todas as situações,
nós corremos esse risco. Então nós temos que tomar cuidado. Veja que esse salmo, Salmo de Davi, um salmo muito conhecido, né? Esse salmo, ele fala do grande pastor, o pastor que cuida das ovelhas. Talvez esse salmo ele foi escrito por Davi, com Davi já na sua idade bem avançada, porque o contexto, quando você lê o salmo, você vê que a fala é de uma pessoa já experimentada, uma pessoa vivida, de uma pessoa que já passou por várias situações com o Senhor, não é? Então ali ele vai relatando, ele vai falando algumas coisas que tá dando uma microfonia aqui, acho um pouquinho ganho aqui. Então você vê que é de uma pessoa experiente, que já teve algumas experiências com Deus, e ali ele vai contando, né, o seu posicionamento, o que Deus fez, e aí ele vai falando sobre ali no Salmo. Então, o Salmo mostra, né, como nós devemos ter, assim como Davi tinha, um relacionamento profundo com Deus. Então, quando você lê os Salmos de Davi, que não foram todos os Salmos que Davi escreveu, mas naqueles que Davi escreveu, você vê que mostra um relacionamento muito profundo com Deus. Então, isso serve de exemplo, serve de base quando você lê a palavra de Deus, sobre a nossa atitude diante de Deus, na nossa caminhada com Deus, na nossa história com Deus. Então, enfim, o Salmo 23, ele mostra como Deus cuida, como Deus direciona e como Deus protege aqueles que creem nele, aqueles que confiam nele. Então, foi nesse sentido que Davi escreveu esse salmo. Como eu disse, esse salmo é um dos mais conhecidos que tem. Até mesmo pessoas incrédulas, muitas que nem têm relacionamento com Deus, ou talvez nunca abriu a Bíblia, alguma vez ele falou assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas há uma diferença muito grande quando você ouve ou fala uma palavra, um versículo, daquilo que você vive. Ouvir é uma coisa, viver aquilo que você lê é outra completamente. Davi está falando daquilo que ele viveu diante de Deus. Então, a palavra de Deus na minha vida e na sua vida, assim como o Salmo, já que estamos falando do Salmo 23, não pode ser algo como: que salmo bonito, olha que verso lindo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas não adianta nada a gente não viver e não entender o que a gente está lendo. Então vamos lá, vamos passar pelos versos aqui, porque é uma composição, é um louvor, é um poema, então por isso que a gente trata de verso. Vamos lá. No verso 1, Davi ele diz: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Veja que Davi ele inicia o salmo, ele inicia esse verso dando uma certeza de que não há outro a quem a gente possa confiar, somente em Deus. Aquele que nós temos a certeza que nós podemos depositar a nossa confiança somente em Deus. E você sabe que assim como Davi, o que nos dá essa certeza são as experiências que nós passamos com Deus. Porque quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, o Senhor te dá um livro com páginas brancas, para você escrever a sua história com Ele. Você vem até Jesus e você tem uma história,
E isso não importa a história que você viveu. Só que quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, Ele te dá um livro em branco para você escrever uma nova história. E essa história, conforme a caminhada que nós temos com Jesus, nós vamos ganhando experiências, e essas experiências nos dá a certeza de que nós estamos confiando num Deus poderoso, em um Deus verdadeiro. O Deus que nós seguimos é o Deus que lá em Gênesis capítulo 22, 14, Abraão teve uma experiência e ele chama de Jeová Jirê, o Deus, o Senhor que provê. Então veja que essa confiança num Deus que provê todas as coisas, nos momentos difíceis, Abraão recebeu algo que ele desejava, e aquilo que ele mais queria, o Senhor pede de volta para ele. Eu imagino a cabeça de Abraão, quando ele chega naquele monte e ia sacrificar o seu filho, e Deus impede. E quando ele olha para o lado, ele vê um cordeiro amarrado ali, preso num arbusto, e ali ele fala, o Senhor proveu. Então ele deu o nome naquele monte, o Senhor proverá. Então quando Davi ele inicia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Davi conhecia esse Deus, que nos momentos mais difíceis, ele viria ao seu socorro. Ele viria ao seu socorro. Então, nós temos que entender que, quando o povo de Deus segue, e essa palavra, ela fala do grande pastor, então, quando nós entendemos que nós seguimos, e devemos seguir esse grande pastor Jesus Cristo, nós temos tudo o que precisamos. Talvez fica um pouco estranho a gente falar tenho tudo o que preciso, quando algumas coisas você sente falta no seu dia a dia. Mas nós temos que entender que o suficiente o Senhor sempre nos dá. Ele nunca vai deixar faltar. Filipenses 4:19 diz assim: e o meu Deus, Paulo falando aos Filipenses, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Mas o segredo aqui é entender quem é Deus na sua vida. Deus não pode ser apenas uma figura superficial. Deus tem que ser tudo para você. Tudo. E é por isso que a gente bate nessa tecla de a gente ter o desejo de amadurecer. Porque nós ouvimos tantas coisas durante a semana que nos impede muitas vezes de entender quem é esse Deus que nós servimos. Veja que é interessante aqui quando Davi fala que o Senhor é o pastor e nada me faltará. Naquela época, os pastores, muitas vezes, dependendo da região, do local, as ovelhas não tinham lugar para deitar e nem mesmo para tomar água. Mas o pastor que as conduzia, preparava um lugar para elas dormir. Muitas vezes preparava e fazia ali uma represa para que houvesse água, para elas passarem alguns dias, alguns momentos. Veja que o pastor preparava o recurso. Então o Davi, ele foi pastor de ovelhas. Então ele falava com propriedade
da ação do pastor sobre as ovelhas. E a gente sabe muito claro que Jesus é o nosso pastor. E Ele não deixará faltar. Talvez se você entrou aqui nessa manhã com alguma dúvida de quem é Deus para você, Deus é tudo. Deus é tudo. Mas a gente vai passando pelos versículos aqui, pelos versos, e a gente vai ver o posicionamento de Davi a respeito dessa caminhada. Sempre lembrando que aqui é a experiência de um homem vivido na caminhada com Deus. Verso 2 diz assim: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Veja que é um salmo que nos traz um refrigério. É um salmo que quando você lê, ele te traz paz, né? Davi mostra em sua declaração aqui uma certeza, que quando permitimos que o Senhor, o nosso pastor, nos guie, nós temos contentamento. Sabe por que muitas pessoas aflitas hoje? Porque não é o Deus poderoso que guia elas. Não é o Jesus, o nosso pastor que guia elas. As pessoas hoje são guiadas por notícias, guiadas por opiniões de homens, mas não buscam uma experiência com Deus. Então, se o Senhor nos guia, se você entrega a sua vida a Ele, se você entrega os seus problemas para Ele, se você entrega as suas dificuldades para Ele, fala: Senhor, me direciona, me guia, você vai ter contentamento. Você vai ter paz no seu coração, mesmo em meio à tribulação. Porque esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Veja que o termo utilizado aqui por Davi, levar, conduzir, significa conduzir com gentileza. Sabe o que isso me faz pensar? Que o Senhor nos conduz. O Senhor está conduzindo um rebanho. Agora, um é diferente do outro. Não somos todos iguais. E aqui, quando a gente, essa palavra levar, conduzir, significa levar com gentileza, mostra que o Senhor conhece as nossas limitações. Ele conhece as nossas limitações. Veja que lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 9, ele diz assim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você. E aqui, Paulo estava num momento de conflito, que ele, a respeito do espinho na carne, então ele está ali naquele momento ali falando com Deus, e ele diz, e o Senhor diz para ele: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é interessante que ele continua: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Você sabe que esse versículo é algo que traz muita paz no nosso coração. Por quê? Paulo está falando assim: quando eu penso e quando eu estou sentindo fraco, a mão do Senhor repousa sobre mim e Ele me guarda. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você esteja nessa manhã falando assim: eu ando assim meio fraco assim, não de força, mas em tudo, você está se esgotando em tudo, todas as coisas. Se você confiar e colocar sua confiança em Deus, você vai ver a glória dele agir sobre a sua vida. Porque nós pensamos que estamos fracos,
Por isso que eu disse no início, o nosso Deus, você não pode ter um Deus que está longe, porque é nesse momento que você se sente fraco, é que Ele demonstra a glória dele sobre você. A nossa parte é confiar, a nossa parte é crer, a nossa parte é entregar nas mãos dele. É assim que Ele trabalha. Então, quando você se sentir fraco, fale para Ele: Senhor, eu me sinto fraco, mas que a sua glória se manifeste na minha fraqueza. E você vai ver como você vai sentir o Senhor te guiando, como você vai sentir Deus te conduzindo. Porque o versículo que nós vemos: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Agora, quando nós escolhemos, por nossa livre e espontânea vontade, pecar e seguir as nossas próprias vontades, nós não podemos culpar Deus. Nós não podemos culpar Deus pelas situações que nós criamos. E nós somos mestres em fazer isso. Erramos e procuramos alguém ou algo para colocar a culpa. O nosso pastor, ele conhece os verdes pastos, aonde ele vai nos levar, as águas tranquilas, e esse pasto e essa água tranquila que vai trazer refúgio para a sua alma. Vocês estão entendendo que muitas vezes a gente luta e guerreia uma guerra que não é nossa? Você se bate, se preocupa, e Deus está do seu lado: entrega para mim, deixa eu fazer. Por que você está resistindo? Deixa eu fazer. Porque é Ele que conhece os lugares verdes. É Ele que sabe e conhece onde estão as águas tranquilas que você vai passar. E você todo dia, batendo na mesma tecla. E o Senhor dizendo para você: é só você se abrir para mim. É só você caminhar comigo. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Nesse momento Ele olha e não está vendo aqui o pastor, aqui Ele está vendo ovelhas, começando de mim, ovelhas. Que Ele quer cuidar, Ele quer conduzir, mas Ele quer que a gente confie nele. E esse salmo aqui, ele mostra a confiança que Davi tinha no Senhor. No verso 3, ele diz: restaura-me o vigor. Olha o que Davi está falando: Senhor, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Restaura-me. Só há um lugar onde nós podemos ser restaurados, e esse lugar está no Senhor. Não existe restauração fora de Deus. Por isso que o Evangelho, por isso que a decisão de entregar a vida ao Senhor Jesus é um desejo de ser restaurado em tudo. Sabe, você está cansado de viver a vida que você vive, de não ver expectativa, de não ter certeza do amanhã. Mas quando você encontra Jesus, e quando você diz assim, que nem Davi, por isso que a palavra de Deus é para a gente viver. Davi diz: restaura-me o vigor. E quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, diz para Ele: restaura-me o vigor. Aí Ele começa a fazer coisas maravilhosas na sua vida.
Ele começa a restaurar. Mas o restaurar de Deus é diferente do restaurar dos homens. Muitas vezes, quando você quer mudar alguma coisa, o que você faz? Você muda um estilo de cabelo, você muda um estilo de barba, você muda o estilo de roupa. Mas Deus, quando Ele quer restaurar, Ele começa de dentro para fora. É de dentro para fora. Então, o Davi, ele precisou ser restaurado. Ele sabia muito bem o que era isso. Restaura-me o vigor. Quantas lutas Davi passou. E ele conhecia muito bem o que era ser guiado por Deus. E ele continua: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veja aqui, dois significados interessantes para essa palavra aqui, veredas, não é? Que ele diz: restaura o meu vigor e guia-me nas veredas. Tem dois significados interessantes. Vereda significa, um dos significados, né? Caminho estreito e rumo ou direção. Mateus 7, versículo 13 e 14 diz assim, ó: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Eu achei interessante quando o significado aqui se mostra, né? Davi fala assim: guia-me pelas veredas da justiça. Veja que Davi não estava procurando facilidade para alcançar o seu objetivo. O que ele queria é estar na presença de Deus. E aqui eu abro um parênteses aqui para falar exatamente dessa porta estreita, que é a única porta que nos leva à salvação. Porque hoje as pessoas estão usando o microfone, estão usando o púlpito para vender um evangelho fácil, um evangelho sem responsabilidade, um evangelho sem compromisso, um evangelho sem santificação, um evangelho sem obediência. Mas a palavra, ela é muito clara: entre pela porta estreita. E para que você entre por essa porta estreita, você vai ter que renunciar a muitas coisas. Muitas coisas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Porque o mundo nos oferece muitas coisas boas aos olhos do homem. E nós somos presas fáceis quando nós não estamos alinhados com Deus. Pessoas dentro da igreja estão sendo tragadas, porque não querem andar pelo caminho estreito. Porque o caminho estreito leva a decisões. É uma escolha que você faz. E para que você entre por essa porta estreita que vai te levar à vida eterna, ninguém pode tomar essa decisão por você. Ninguém pode forçar você a entrar por essa porta estreita. Só você pode tomar essa decisão. E aqui me permita duas palavras aqui, uma frase forte. Só você pode decidir se você quer ir para o céu ou para o inferno. É real.
O céu é real e o inferno é real. Veja que Davi, ele diz: Senhor, restaura-me, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, praticamente, ele está dizendo: Senhor, restaura o meu vigor e me guia, e não me deixe entrar pelas portas largas, amplas, que me levam à perdição. Não importa o seu estado hoje, mas Deus sempre dá uma oportunidade. Talvez a oportunidade seja hoje. Você que está me vendo pela internet, talvez seja a última oportunidade hoje. Davi, ele teve que tomar uma decisão. Davi, quando ele pecou, quando ele errou, ele rasga suas vestes e diz assim: Senhor, tira tudo de mim. Tira o reino, tira o trono, tira a riqueza, tira tudo de mim, mas não retire de mim a sua presença. O que mais importa nesse mundo é a presença de Deus na sua vida. Não abra mão da presença de Deus. O mundo te leva à perdição. A presença de Deus te leva para o céu. É simples assim. Não tem corte, não tem curva, é assim. É assim que funciona. Mas o caminhar, e muitas vezes você pode entender que o caminhar com Deus é penoso. Não, ele é gratificante. Porque ele te mostra a saída onde ninguém vê. Ele te dá uma provisão onde nada pode acontecer. Ele opera um milagre quando o homem diz que já não há mais o possível fazer. Andar com Deus, experimentar Deus, é viver num nível superior espiritualmente falando. É sair da dimensão que o mundo vive. É viver numa outra dimensão. Oh, aleluia! E Deus, Ele quer fazer isso em todos nós. Ele quer habitar dentro de você. Ele quer fazer de você uma pessoa totalmente diferente. Uma pessoa que vai dar frutos. Aleluia! E é interessante que quando Davi ele vai falando, a gente vai fazendo algum link com algumas palavras de Paulo. Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, no versículo 13 e 14, ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado. Veja que Paulo está dizendo aqui: olha, não vá pensando que eu sou perfeito. Não, eu tenho os momentos difíceis. E ele continua: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Por quê? Porque ele tinha um objetivo: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha um objetivo: chegar ao céu. E aí ele não se importava com as dificuldades, porque ele tinha um alvo. Tirando os planos que você faz, e você deve ser uma pessoa organizada no seu dia a dia, na sua vida secular, qual o seu objetivo espiritualmente falando? A vida que você vive hoje, espiritualmente falando, estou sendo muito sincero com vocês, a vida espiritual que vocês vivem hoje, vamos incluir, que nós vivemos hoje,
para onde está nos levando? Pense nisso. A vida espiritual que você vive hoje, para onde está te levando? Não pense no outro, é você, sou eu. A palavra ministrada, toda palavra ministrada, não é para o seu vizinho do lado. Né? Como a gente às vezes fala, essa palavra, a irmã tinha que estar aqui para ouvir, aquele rapaz tinha que estar aqui para ouvir. Não, é para mim e é para você. É para cada um de nós. Qual é o alvo que você busca na sua vida espiritual? Por que você serve a Deus? Qual o seu motivo de oração? Qual a sua expectativa em Deus? Qual a sua expectativa no reino? Oh Deus! E no finalzinho do verso, ele diz, por seu nome, por amor do seu nome. E aqui tem algo interessante, que se algo que nós temos que ter um sentimento quando nós seguimos ao Senhor, é um sentimento de ser amado. Porque nós entendemos, tem muitas pessoas que têm a falta da paternidade, nunca teve seu pai presente, talvez nem seu pai, nem sua mãe. Mas nós temos um Pai que cuida de nós, que é esse Deus Todo-Poderoso. Então, quando diz aqui, por amor do seu nome, veja bem, se você não se sentir amado por Deus, porque os homens que nos rodeiam são falhos, nós somos falhos. Se você não se sentir amado por Deus, você terá dias difíceis. Porque em qualquer situação, você vai se sentir sozinho. E quando nós nos sentimos amados por Deus, nós nos sentimos seguros, mesmo em meio à dificuldade. No verso 4, creio que é a chave, né? O verso-chave desse salmo, o verso 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Interessante que Davi, ele vem falando de Deus, do grande pastor. Quando ele chega nesse verso 4, é como se ele estivesse falando para ele mesmo, né? Porque o salmista aqui, ele mostra uma confiança admirável. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Só fala isso quem confia. E ele fala aqui com propriedade. Porque quando nós falamos em vale de trevas e morte, vale representa qualquer experiência difícil que você possa enfrentar e que venha o temor. E aqui é interessante que Davi, nas suas palavras, mesmo que eu andar pelo vale de trevas, de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Como eu disse, vale representa momentos difíceis. Só que nesses momentos difíceis, nós temos que entender que Deus, ele não está atrás, ele não está na frente, ele está ao seu lado, segurando a sua mão, te conduzindo.
você não está só. Porque não é no vale que a gente pensa que a gente está só? Daniel não pensou que ele estava só na cova dos leões? Ele estava só na cova dos leões? Fora os leões? Os leões, em vez de devorar ele, virou segurança. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado numa fornalha. E o rei olha e fala assim: peraí, tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Quantos que nós jogamos na fornalha? 3. Mas peraí, por que tem 4? Aleluia. No vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Nos momentos mais difíceis da sua vida, eu estarei contigo. Nos momentos de angústia, não importa o que você está passando, faça assim com a mão. Faça assim com a mão. Agora fecha. O Senhor está segurando a sua mão. Sinta a mão dele segurando a sua mão. O medo, ele é natural do homem, mas o Senhor tira todo o temor, porque ele guerreia, ele vai à frente. Deus Todo-Poderoso está com você. Olha só. Então, entenda que ele vai segurando a sua mão. Então, nada que possamos passar, por mais difícil que seja, pegará o nosso Deus de surpresa, sabia? Você pode passar uma situação difícil amanhã, daqui a um mês. Isso não será surpresa para Deus. Ele já sabe de tudo. Então, se não é surpresa para Deus, assim nós podemos confiar nele. Não é verdade? E aí tem um segredo. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais segurança sentimos, mais paz nós temos. Verso 5: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tem muito crente que gosta dessa frase aqui. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Aqui nós vemos uma figura de um Deus que honra, exalta, cuida dos seus filhos, mesmo em meio aos desafios. A unção com óleo e o cálice transbordante significa bênção e abundância. Agora, isso aqui é tem crente que gosta muito disso aqui, viu, Michel? Ó. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Aí ele pensa assim: aquele que fez mal vai ver só. Não tem aquela música que fala: aquele que me viu sofrer vai... Não tem nada disso, gente. Nosso Deus não é um Deus de vingança. Nosso Deus é um Deus de justiça. Não tem essa de você querer o mal daquele que fez algo por você. Você tem que orar por ele e amar ele. Você tem que orar mais para Deus abençoar o seu inimigo do que aquele que está ao seu lado todos os dias. Aleluia. Porque aqui, quando o salmista fala: prepara o banquete para mim à vista dos meus inimigos, aqui ele não está falando sobre vingança, e sim que o Senhor nos dá segurança, mesmo quando os nossos inimigos nos rodeiam. O Senhor está falando de segurança que Ele te dá, que quando você confia nele, as pessoas podem tramar contra você, mas elas não vão ter êxito, porque o Senhor está te guardando.
Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, porque enquanto eles guerreiam para me destruir, eu estou sossegado na mesa. Não está falando de vingança aqui. Tire toda a vingança do seu coração e coloque amor por aquele que te faz mal. Ore e abençoe aquele que te persegue. O nosso Deus, Ele sempre vai andar na contramão. Ele sempre vai fazer por um caminho que você jamais poderia imaginar. Esse Deus, Ele é poderoso. Vamos lá. Tu me honras. O que me leva a ser honrado pelo Senhor é a minha obediência e a minha fé nele. Se eu confio no Senhor, Ele vai me honrar. Se eu confio nele, Ele vai me ajudar. Aí continua, ungindo a minha cabeça com óleo e me fazendo transbordar o meu cálice. Somos guardados no Senhor. Unção significa proteção. Porque naquele tempo eles passavam óleo, principalmente nas orelhas das ovelhas, porque vinha os bichos, as moscas, né? Eles passavam óleo para proteger. Então, esse óleo derramado sobre nós significa proteção. O Senhor te guarda, o Senhor te protege. Aleluia. E o verso 6, para a gente encerrar. O salmista diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Gente, olha a confiança que ele tinha em Deus. Ele fala aqui, ó, eu sei que a bondade do Senhor e a fidelidade dele vai me acompanhar pelo resto da minha vida. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus e começa a caminhar e andar com Ele, você tem essa certeza que a bondade e a fidelidade dele não vai faltar na sua vida. E isso é uma certeza que a gente não questiona. A bondade e a fidelidade de Deus. Então a bondade, a fidelidade de Deus jamais vão se apartar de você. Amém? E é interessante que ele termina esse salmo com uma promessa, né, da fidelidade, né, daquele que confia em Deus. Ele termina assim na parte B do versículo: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Veja que Davi aqui, ele dá o caminho. Como se fosse assim, ó. Como se você sentasse na frente de uma pessoa muito experiente e ia falar para você assim, ó: tudo que eu vou falar para você, você faça. Que o resultado de tudo isso vai fazer com que você, pela eternidade, more com o Senhor. Porque ele encerra dizendo assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanham todos os dias da minha vida. E aí, eu sendo fiel e entendendo essa bondade, essa fidelidade, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vida eterna, salvação eterna. Os dias estão se findando. Creia você ou não. As evidências estão aí à nossa frente todos os dias. Todos os dias. Nada, ou melhor, tudo o que a Bíblia contém. Contém assim, o que ela está escrito, tá? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Tudo que está aqui na Bíblia, tudo, ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. E o evento mais próximo que está para acontecer é a volta do Senhor Jesus. Quando
Quando eu falei sobre aquele vídeo no começo, 5 minutos com Jesus ou 1 milhão na conta bancária, veja que as pessoas não têm certeza para onde elas vão. Não troque qualquer riqueza que você possa ter pela sua salvação. Não troque. Isso é muito sério. Jesus está voltando. As evidências estão à nossa frente. E há um caminho a ser seguido por mim e por você. E essa decisão é você que tem que tomar. Ou você escolhe ser guiado, ser levado a pastos verdejantes, águas tranquilas, passar por dificuldades, mas saber que tem um Deus segurando a sua mão. Ou você escolhe continuar vivendo do jeito que você está, com o braço, com a força do seu braço, e no final da história está afastado para sempre de Deus. Essa é a escolha que você tem que ter. Eu não sei se você está aqui nesta manhã, ou você me vendo pela internet, se você já tomou a decisão de entregar sua vida ao Senhor Jesus. Isso ninguém vai cobrar nada de você, isso não vai fazer você virar um fanático, não. O que nós estamos falando aqui é de morar no céu. Morar no céu. E eu não sei se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus. E essa é uma escolha individual. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. Talvez a pessoa que está ao seu lado, talvez uma pessoa que ora por você, talvez você que está em casa, uma pessoa que esteja com você, ou um amigo que te deu esse link para você ouvir, tem o desejo que você vá para o céu, mas ele não pode fazer isso por você. Somente um morreu na cruz por nós, Jesus Cristo. Só Ele. Então, se você que está aqui nessa manhã, ou você que está me vendo pela internet, você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, faça um sinal, eu quero orar por você. Aleluia. É uma decisão que eu não posso tomar por você. Eu não posso ir até aí, pegar na sua mão e falar, você está salvo. Não. Mas é uma decisão que você tem que fazer. Se alguém aqui, no nosso meio, quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, faça um sinal, eu quero orar por você. Ou talvez você está longe, afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar aos caminhos do Senhor. Faça um sinal, eu quero orar por você. Você que está em casa. A gente não sabe, e é difícil a gente falar isso, que talvez seja a última oportunidade. Você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, ou quer voltar aos caminhos do Senhor, faça o sinal, eu quero orar por você. Você que está em casa, escreva no chat. Amém? Nós vamos ouvir um louvor, e logo em seguida estaremos encerrando.